Vamos continuar agora a leitura do livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma. Medicina psicossomática. O neurótico inconscientemente não aceita as outras pessoas e até os próprios filhos. Não são poucos os pais que sacrificaram suas crianças num acidente qualquer. No entanto, essa rejeição se manifesta mais comumente nas relações diárias, seja através da palavra ou de atos falhos. Temos inúmeras confirmações de nossas hipóteses. A senhora M.D. disse que costuma pôr sua filha sentada no parapeito da janela do apartamento onde mora, no 10º andar. Várias vezes viu em pensamento a filha caindo. Teve um sonho no qual apareceu a menina despencando, acordou banhada de suor. Não há pessoa alguma que não tenha mais afeto por outro filho e demonstre mesmo agressividade contra um terceiro. Este último irá certamente cair um dia no divã do psicanalista, ou será um eterno desajustado social. A senhora G.L. tem 28 anos de idade, pretende se casar, mas procura apenas os homens que a rejeitam. Pertence a uma família de 5 pessoas, sendo a segunda filha, tendo uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Seu pai dirigiu todas as suas preferências à mais velha, evitando mesmo ostensivamente agradá-la. Agora trabalha praticamente o dia todo, sendo o sustentáculo da família. Foi deflorada por um indivíduo que classificou de cafajeste, dado o seu comportamento com as mulheres. No momento diz estar apaixonada pelo seu chefe, que a trata com indiferença. A neurose dos pais contamina os filhos, depois os netos, dentro do que se chamou inconsciente familiar. O ser humano somente se equilibra pelo amor, e o neurótico não é capaz de dá-lo. Ele se apresenta sempre em um atraso de conduta. Quando criança, age como os bebezinhos. Adolescente mostra as mesmas atitudes das crianças. Adulto mostra-se como adolescente. O senhor A.Y. tinha o hábito de cantar toda empregada que viesse trabalhar em sua casa. Dizia que o próprio pai fizera isso e que não via na hora qualquer consequência perigosa. No entanto, durante a análise, notou o quanto se expunha agindo assim. Aliás, lembrou-se que durante a adolescência jamais tivera essa oportunidade, querendo compensar-se. O neurótico é um indivíduo que tem medo de se conhecer intimamente. A famosa frase socratiana, conhece-te a ti mesmo, encontra enorme resistência nele. Assim sendo, ele procura, quando ainda tem um pouco de boa vontade, entender e jamais ser.
No tratamento analítico, às vezes, conhece todo o método e teoria e não sabe se modificar. O mundo precisa mudar, ele não. Intelectualiza tudo e o seu sistema emotivo permanece o mesmo. Nas psicoterapias de grupo, consegue analisar quase com perfeição os males e as suas causas, mas nos outros, não em si mesmo. Dá conselhos excelentes, mas quando é chegada a sua vez, volta-se agressivamente e repele com violência qualquer esclarecimento sobre sua conduta patológica. O Sr. J.M. veio à análise com excelentes conhecimentos. Sabia julgar muito bem uma situação patológica e todos os participantes lhe davam valor. Porém, no dia em que o analista mostrou-lhe a fuga que fazia pelo mecanismo de racionalização, reagiu violentamente e faltou em várias sessões. Igor A. Caruso, psicanalista vienense, fala muito sobre a tendência que o neurótico possui em procurar sempre um bode expiatório para lançar a culpa de seus problemas. É realmente um dos pontos mais significativos da personalidade desse doente. Como o seu eu é a coisa mais importante do mundo e a sua perfeição não pode ser maculada, ele tem que atribuir aos outros todas as causas dos seus reveses. Como poderia aguentar o fato de não ser formidável? Por essas breves descrições da personalidade neurótica, podemos chegar à conclusão de que o mundo é doente, que todos nós temos sempre, de uma forma ou de outra, sintomas da doença e que, em primeiro lugar, temos que admitir que mais neurótico do que nós próprios é muito difícil encontrar. Então, vamos partir agora, no próximo encontro, para o capítulo 6º. Vamos prestar atenção nos detalhes do neurótico e vamos pesquisar mais sobre ele. Isso vai nos auxiliar e nos aprimorar. Através da análise terapêutica individual, vamos desenvolvendo o autoconhecimento. Isso é importantíssimo para nós e para todos. Namastê. Vamos continuar agora a leitura do livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma. Medicina psicossomática.
neurótico inconscientemente não aceita as outras pessoas e até os próprios filhos. Não são poucos os pais que sacrificaram suas crianças num acidente qualquer. No entanto, essa rejeição se manifesta mais comumente nas relações diárias, seja através da palavra ou de atos falhos. Temos inúmeras confirmações de nossas hipóteses. A senhora MD disse que costuma pôr sua filha sentada no parapeito da janela do apartamento onde mora, no 10º andar. Várias vezes viu em pensamento a filha caindo. Teve um sonho no qual apareceu a menina despencando, acordou banhada de suor. Não há pessoa alguma que não tenha mais afeto por outro filho e demonstre mesmo agressividade contra um terceiro. Este último irá certamente cair um dia no divã do psicanalista, ou será um eterno desajustado social. A senhora GL tem 28 anos de idade, pretende se casar, mas procura apenas os homens que a rejeitam. Pertence a uma família de 5 pessoas, sendo a segunda filha, tendo uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Seu pai dirigiu todas as suas preferências à mais velha, evitando mesmo ostensivamente agradá-la. Agora trabalha praticamente o dia todo, sendo o sustentáculo da família. Foi deflorada por um indivíduo que classificou de cafajeste, dado o seu comportamento com as mulheres. No momento diz estar apaixonada pelo seu chefe, que a trata com indiferença. A neurose dos pais contamina os filhos, depois os netos, dentro do que se chamou inconsciente familiar. O ser humano somente se equilibra pelo amor, e o neurótico não é capaz de dá-lo. Ele se apresenta sempre em um atraso de conduta. Quando criança, age como os bebezinhos. Adolescente mostra as mesmas atitudes das crianças. Adulto mostra-se como adolescente. O senhor AY tinha o hábito de cantar toda empregada que viesse trabalhar em sua casa. Dizia que o próprio pai fizera isso e que não via na hora qualquer consequência perigosa. No entanto, durante a análise, notou o quanto se expunha agindo assim. Aliás, lembrou-se que durante a adolescência jamais tivera essa oportunidade querendo compensar-se. O neurótico é um indivíduo que tem medo de se conhecer intimamente. A famosa frase socratiana, conhece-te a ti mesmo, encontra enorme resistência nele. Assim sendo, ele procura, quando ainda tem um pouco de boa vontade, entender e jamais ser. No tratamento analítico, às vezes, conhece todo o método e teoria e não sabe se modificar. O mundo precisa mudar, ele não. Intelectualiza tudo e o seu sistema emotivo permanece o mesmo. Nas psicoterapias de grupo, consegue analisar quase com perfeição os males e as suas causas, mas nos outros, não em si mesmo. Dá conselhos excelentes, mas quando é chegada a sua vez, volta-se agressivamente e repele com violência qualquer esclarecimento sobre sua conduta patológica. O Sr. J.M. veio à análise com excelentes conhecimentos. Sabia julgar muito bem uma situação patológica e todos os participantes lhe davam valor. Porém, no dia em que o analista mostrou-lhe a fuga
que fazia pelo mecanismo de racionalização, reagiu violentamente e faltou em várias sessões. Igor A. Caruso, psicanalista vienense, fala muito sobre a tendência que o neurótico possui em procurar sempre um bode expiatório para lançar a culpa de seus problemas. É realmente um dos pontos mais significativos da personalidade desse doente. Como o seu eu é a coisa mais importante do mundo e a sua perfeição não pode ser maculada, ele tem que atribuir aos outros todas as causas dos seus reveses. Como poderia aguentar o fato de não ser formidável? Por essas breves descrições da personalidade neurótica, podemos chegar à conclusão de que o mundo é doente, que todos nós temos sempre, de uma forma ou de outra, sintomas da doença e que, em primeiro lugar, temos que admitir que mais neurótico do que nós próprios é muito difícil encontrar. Então, vamos partir agora, no próximo encontro, para o capítulo 6º. Vamos prestar atenção nos detalhes do neurótico e vamos pesquisar mais sobre ele. Isso vai nos auxiliar e nos aprimorar. Através da análise terapêutica individual, vamos desenvolvendo o autoconhecimento. Isso é importantíssimo para nós e para todos. Namastê. Vamos continuar hoje o livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática. De outro lado, nós estávamos falando sobre o neurótico. O neurótico vive em torno do princípio do prazer, mas não tem satisfação em sua vida, porque não tem maturidade e não sabe amar. Não consegue sair de suas exigências instintivas, mas não as satisfaz. É um verdadeiro contrassenso. De outro lado, ele é rígido, faz enormes restrições à sua conduta ou à do próximo, e vive numa linha sinuosa. Sua estrutura é puramente teórica. O que ele condena no próximo é aquilo que não consegue fazer, pelo motivo de sua doença, mas o faz de outra maneira. Logo, ele está condenando mais a si próprio. Sabemos que a libido tem várias ramificações. Quando se procuram certos valores, o que está se fazendo? Bom. Como dissemos, de outro lado, ele é rígido, faz enormes restrições à sua conduta ou à do próximo e vive numa linha sinuosa. Sua estrutura é puramente teórica. O que ele condena no próximo é aquilo que não consegue fazer pelo motivo de sua doença, mas o faz de outra maneira. Logo, ele está condenando mais a si próprio. Sabemos que a libido tem várias ramificações. Quando se procuram certos valores, o que está se fazendo é chegar ao prazer libidinoso por outras vias, talvez mais aceitáveis pela sociedade, que é hipócrita, ou então porque o indivíduo é inibido. Em Nova York, devido à falta de energia elétrica, por determinado tempo, levou a um grande aumento no número de nascimentos, 9 meses depois. Em países ricos, a libido tem outras direções. Em regiões subdesenvolvidas, a única alegria do povo
é de fazer filhos, criando-se um círculo vicioso terrível. O neurótico é um indivíduo infantil que conserva suas emoções, tais quais as tinha no período da primeira infância, até 5 ou 6 anos. O Dr. L.B., formado em medicina há 6 anos, é incapaz de encontrar satisfação em seus trabalhos. É de família bem situada, tendo pai médico e razoavelmente bem-sucedido. O paciente foi trabalhar em uma clínica do Hospital das Clínicas de São Paulo, jamais se interessando pela sua especialização. É filho único, homem, tendo sido extremamente mimado, não apenas em casa de seus pais, mas todos os familiares davam-lhe atenção exagerada, tirando-lhe todas as iniciativas. Nunca encontrou qualquer tipo de dificuldade. Todos os caminhos lhe foram preparados de antemão, nunca tendo precisado lutar para conseguir bons resultados. No momento, conta com quase 30 anos e não sabe o que fazer. Aliás, não tem a menor vontade de tomar qualquer iniciativa. Não aceita uma namorada e não pretende se casar. Vemos que o quadro psicológico do Dr. L.B. é bastante precário. Neurótico pensa sempre em termos de receber, menos nunca de dar. Aliás, é responsável, é impossível dar para quem não tem nada. Ele não presta atenção ao que os outros dizem, muito menos ainda pelos seus problemas, e o seu mundo são os seus próprios desejos. O indivíduo neurótico não gosta de ninguém, porque está tão preocupado com sua própria vida psíquica que não tem tempo para se dedicar aos outros. Por isso, a psicanálise dá vazão aos seus desejos de egolatria, isto é, de se auto-mimar. O psicanalista torna-se uma pessoa indispensável, dada a atenção que pode dispensar. Com o tempo, à medida que vai amadurecendo, ele se torna capaz de retribuir o afeto que recebeu. O neurótico vive no mundo incestuoso. Ele está apegado à mãe ou ao pai, agindo em função deles. A permanência nessa fase implica nas pessoas em viver como os adultos. Então vamos prestar atenção, a pessoa não tem força para correr atrás dos seus objetivos. Vamos refletir nesse estudo e ver a questão do neurótico para continuarmos na próxima exposição, na página 59. Fica com Deus. Namastê. Repetindo, o que ele condena no próximo é aquilo que não consegue fazer
pelo motivo de sua doença, mas o faz de outra maneira. Logo, ele está condenando mais a si próprio. Sabemos que a libido tem várias ramificações. Quando se procuram certos valores, o que está se fazendo é chegar ao prazer libidinoso por outras vias, talvez mais aceitáveis pela sociedade, que é hipócrita. Ou então, porque o indivíduo é inibido, etc. Em Nova York, devido à falta de energia elétrica por determinado tempo, levou a um grande aumento no número de nascimentos 9 meses depois. Em países ricos, a libido tem outras direções. Em regiões subdesenvolvidas, a única alegria do povo é de fazer filhos, criando-se um círculo vicioso terrível. O neurótico é um indivíduo infantil, que conserva suas emoções tais quais as tinha no período da primeira infância, até 5 ou 6 anos. O Dr. L.B., formado em medicina há 6 anos, é incapaz de encontrar satisfação em seus trabalhos. É de família bem situada, tendo pai médico e razoavelmente bem-sucedido. O paciente foi trabalhar em uma clínica do Hospital das Clínicas de São Paulo, jamais se interessando pela sua especialização. É filho único, homem, tendo sido extremamente mimado, não apenas em casa de seus pais, mas todos os familiares davam-lhe atenção exagerada, tirando-lhe todas as iniciativas. Nunca encontrou qualquer tipo de dificuldade. Todos os caminhos lhe foram preparados de antemão, nunca tendo precisado lutar para conseguir bons resultados. No momento, conta com quase 30 anos e não sabe o que fazer. Aliás, não tem a menor vontade de tomar qualquer iniciativa. Não aceita uma namorada e não pretende se casar. Vemos que o quadro psicológico do Dr. L.B. é bastante precário. O neurótico pensa sempre em termos de receber, nunca de dar. Aliás, é impossível dar para quem não tem nada. Ele não presta atenção ao que os outros dizem, muito menos ainda pelos seus problemas, e o seu mundo são os seus próprios desejos. O indivíduo neurótico não gosta de ninguém, porque está tão preocupado com sua própria vida psíquica que não tem tempo para se dedicar aos outros. Por isso, na psicanálise, dá vazão aos seus desejos de egolatria, isto é, de se auto-mimar. O psicanalista torna-se numa pessoa indispensável, dada a atenção que pode dispensar. Com o tempo, à medida que vai amadurecendo, ele se torna capaz de retribuir o afeto que recebeu. O neurótico vive no mundo incestuoso. Ele está apegado à mãe ou ao pai, agindo em função deles. A permanência nessa fase implica na recusa em viver como os adultos. A senhorita GM teve o seguinte sonho.
No início, viu-se numa sala muito estreita, falando com o analista. Disse que tinha más intenções com ele. O psicanalista respondeu-lhe que ia sair. Ela o acompanhou através de escadas em caracóis que tinha as paredes muito quentes. Quando chegou embaixo, viu-se numa sala grande, onde estava o psicanalista e outros homens. Em suas associações de ideias, viu o pai no psicanalista, os outros homens, o mundo de modo geral. As paredes quentes, as dificuldades de sua análise. Suas más intenções seriam aquelas que tinha com o pai quando criança. A sala grande e o seu mundo vazio e sem afeto maduro. A descida na escada em caracóis simbolizaria sua realização sexual com o pai. E a sala muito estreita, a vida intrauterina. O povo acha que somente um louco é que procuraria tratamento psicanalítico, não tendo a menor ideia sobre a neurose. Pelas descobertas científicas, todos nós somos neuróticos, num grau maior ou menor. Porém, nem todos temos crises histéricas, claustrofobias, angústias, etc. Motivo pelo qual fugimos àquele rótulo. O neurótico age em função das forças emanadas do seu inconsciente patológico. Não é bem ele, consciente, que atua. Não é bem a sua pessoa que quer. Mas tudo o que pensa e procura gira em torno do que o inconsciente de outro quis. Geralmente o do pai ou da mãe. Não quero que meu filho deixe de ser criança. É o que se ouve muito frequentemente de pais que pretendem escravizar os filhos às suas próprias vidas. No pronto-socorro do Hospital das Clínicas, entraram 2 irmãos que fizeram tentativa de suicídio através da inspiração de gás doméstico. O moço, depois de recuperado, contou que sua mãe sofre de câncer, estando praticamente no final da existência. Ele e a irmã combinaram há algum tempo que, caso acontecesse isso, os 2 se suicidariam. Aliás, enquanto eles estavam no hospital, a mãe faleceu. O neurótico, inconscientemente, não aceita as outras pessoas e até os próprios filhos. Não são poucos os pais que sacrificaram suas crianças num acidente qualquer. No entanto, essa rejeição se manifesta mais comumente nas relações diárias, seja através da palavra ou de atos falhos. Temos inúmeras confirmações de nossas hipóteses. Então vamos reler, vamos ouvir novamente esses textos e vamos nos aprofundar nesses aspectos da neurose. Isso vai nos auxiliar. Vamos continuar hoje o livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática.
De outro lado, nós estávamos falando sobre o neurótico. O neurótico vive em torno do princípio do prazer, mas não tem satisfação em sua vida, porque não tem maturidade e não sabe amar. Não consegue sair de suas exigências instintivas, mas não as satisfaz. É um verdadeiro contrassenso. De outro lado, ele é rígido, faz enormes restrições à sua conduta ou à do próximo e vive numa linha sinuosa. Sua estrutura é puramente teórica. O que ele condena no próximo é aquilo que não consegue fazer, pelo motivo de sua doença, mas o faz de outra maneira. Logo, ele está condenando mais a si próprio. Sabemos que a libido tem várias ramificações. Quando se procuram certos valores, o que está se fazendo? Como dissemos, de outro lado, ele é rígido, faz enormes restrições à sua conduta ou à do próximo e vive numa linha sinuosa. Sua estrutura é puramente teórica. O que ele condena no próximo é aquilo que não consegue fazer pelo motivo de sua doença, mas o faz de outra maneira. Logo, ele está condenando mais a si próprio. Sabemos que a libido tem várias ramificações. Quando se procuram certos valores, o que está se fazendo é chegar ao prazer libidinoso por outras vias, talvez mais aceitáveis pela sociedade, que é hipócrita, ou então porque o indivíduo é inibido. Etc. Em Nova York, devido à falta de energia elétrica, por determinado tempo, levou a um grande aumento no número de nascimentos, 9 meses depois. Em países ricos, a libido tem outras direções. Em regiões subdesenvolvidas, a única alegria do povo é de fazer filhos, criando-se um círculo vicioso terrível. O neurótico é um indivíduo infantil, que conserva suas emoções, tais quais as tinha no período da primeira infância, até 5 ou 6 anos. O Dr. L.B., formado em medicina há 6 anos, é incapaz de encontrar satisfação em seus trabalhos. É de família bem situada, tendo pai médico e razoavelmente bem-sucedido. O paciente foi trabalhar em uma clínica do Hospital das Clínicas de São Paulo, jamais se interessando pela sua especialização. É filho único, homem, tendo sido extremamente mimado, não apenas em casa de seus pais, mas todos os familiares davam-lhe atenção exagerada, tirando-lhe todas as iniciativas. Nunca encontrou qualquer tipo de dificuldade. Todos os caminhos lhe foram preparados de antemão, nunca tendo precisado lutar para conseguir bons resultados. No momento, conta com quase 30 anos e não sabe o que fazer. Aliás, não tem a menor vontade de tomar qualquer iniciativa. Não aceita uma namorada e não pretende se casar. Vemos que o quadro psicológico do Dr. L.B. é bastante precário. O neurótico pensa sempre em termos de receber, menos nunca de dar.
aliás, é responsável, é impossível dar para quem não tem nada. Ele não presta atenção ao que os outros dizem, muito menos ainda pelos seus problemas, e o seu mundo são os seus próprios desejos. O indivíduo neurótico não gosta de ninguém, porque está tão preocupado com sua própria vida psíquica que não tem tempo para se dedicar aos outros. Por isso, a psicanálise dá vazão aos seus desejos de egolatria, isto é, de se auto-mimar. O psicanalista torna-se uma pessoa indispensável, dada a atenção que pode dispensar. Com o tempo, à medida que vai amadurecendo, ele se torna capaz de retribuir o afeto que recebeu. O neurótico vive no mundo incestuoso. Ele está apegado à mãe ou ao pai, agindo em função deles. A permanência nessa fase implica nas pessoas em viver como os adultos. Então vamos prestar atenção, a pessoa não tem força para correr atrás dos seus objetivos. Vamos refletir nesse estudo e ver a questão do neurótico para continuarmos na próxima exposição, na página 59. Fica com Deus. Namastê. Que a luz, a força, a saúde e a alegria venham para todos nós, para você que me ouve, para todos os seres da terra e fora dela. Saibamos nos amar, nos perdoar e nos libertar. Que saibamos nos amar, nos perdoar, nos libertar. Mãe Divina, rogai por nós. 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 Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Hoje vamos continuar a ler o livro do Dr. Norberto Keppe, Medicina da Alma. São vários capítulos. Nós vamos ler os capítulos mais importantes e vamos, após cada capítulo, vamos meditar e aprender a melhorar mais e mais toda a nossa existência. Estamos aqui na página 57, Neurótico, capítulo 5º. O neurótico é o indivíduo que não consegue viver fora do princípio de prazer, ou pelo contrário, tem uma rigidez moral exagerada. Esse princípio de prazer se liga ao desejo sexual, seja diretamente procurando relações físicas ou indiretamente ganhando muito dinheiro, tendo prestígio, sucesso profissional, etc. Alguns o procuram de modo mais honesto. São os
são as prostitutas, outros disfarçadamente, porém todos eles se irritam quando o próximo se torna demasiadamente liberal em sua conduta. Numa sessão de psicoterapia de grupo, existe uma moça que fala francamente sobre seus amantes passados e presentes. Existe um senhor muito rígido, homem de negócios, que se irrita profundamente. Um pagamento que ambos fazem ao analista, a primeira é generosa, o outro extremamente sovina. Pelo que os leitores poderão notar, a problemática básica é a mesma, com sintomas diversos. A mulher vê o problema diretamente, o senhor indiretamente. Isto é, transformou um desejo em outro, realizando-se sexualmente através do dinheiro. O indivíduo neurótico ou tem um lar muito exigente, que é o instinto, ou um superego exagerado, que é a consciência moral. Ambos são dependentes um do outro. E somente com o equilíbrio é que ele entrará numa linha normal de comportamento. O neurótico vive em torno do princípio do prazer, mas não tem satisfação em sua vida, porque não tem maturidade e não sabe amar. Não consegue sair de suas exigências instintivas, mas não se satisfaz. É um verdadeiro contrassenso. Então é importante que saibamos sobre essa questão do neurótico, que, embora busque prazer, não sente prazer. Então vamos ouvir bastante esse texto e vamos ler também esse livro do Dr. Norberto Kepler, pois isso vai nos ajudar. Agora, então, vamos meditar.
Tem umas datas específicas. Quem nasceu naquela data não tem um anjo regente, porque ele é considerado não sei o que da humanidade, sabe? Ai, que interessante. Eu achei bem interessante. Deixa eu procurar meu celular.
Não, Loli, deixa. Loli, Loli. Tá aqui o celular. Tá aqui. Silvana, teu celular tá aqui, o meu que não tá. Tá aqui o teu celular. Preciso achar o meu. Sei, tá aqui também o meu. Lolinha, senta aqui, Silvana, porque ela sentou aí no teu. Ela é meu lugarzinho. Eu quero explicar de onde existiu esse arquétipo, mas talvez até. Porque esses 22 Você botou aqui também, né? esses 22 Também. Ficou bom, né? Ficou. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Kepp, De Alma para a Alma. Estamos na página 54. A psicanálise visa induzir e não sugestionar ou coagir o neurótico. Ela é um processo de autoafirmação da personalidade e de amadurecimento. Seus resultados não são imediatos e os anos despendidos poderão constituir-nos mais aproveitáveis de toda a existência. Justifica-se fazer uma psicanálise caso não haja sintomas neuróticos graves? Temos que admitir que o indivíduo analisado se conhece muito melhor do que os outros e a sociedade se beneficia com os que têm maior equilíbrio, espontaneidade e sejam mais maduros. Vivemos séculos e séculos de obscurantismo nos elementos oriundos do nosso inconsciente. Agora é chegada a ocasião de despertar, de constituir um mundo mais autêntico e real, onde as necessidades humanas mais legítimas tenham sua satisfação e uma nova estrada de paz possa ser trilhada. Então, é importante que a psicanálise e a análise individual em grupo sempre é necessária e sempre nos ajuda no autoconhecimento. É por isso que podemos dizer que quanto mais análise nós fizermos, melhor nós ficaremos. Vamos continuar o livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma. O milagre é visto como uma própria transformação psico-orgânica. Mas seja de um modo ou de outro, parece que o analista tem a tendência de se amoldar às características psicológicas do seu psicanalista. O analisado tem a tendência de se amoldar às características psicológicas do seu psicanalista, como na infância se identificou com o pai. A mulher de obedecê-lo,
a fim de agradá-lo e com isso chegar à cura. O que pessoalmente tenho observado é que o cliente evolui só até onde seu analista evoluiu e guarda muito da personalidade de quem o analisou. Alguns analisados mais sensíveis chegam a perceber aspectos de vida do seu psicanalista, seja por intuição ou mesmo pela telepatia, conforme nos ensina a parapsicologia moderna. Psicanálise significa, acima de tudo, uma atitude de que propriamente numa conversa entre dois indivíduos, isto é, o plano intelectual no tratamento, é inteiramente secundário. Daí o motivo por que o terapeuta se nega a entabular uma discussão pura e simples com o seu cliente, porque ela não conduziria a resultado algum. Mas o plano afetivo é o principal, e a importância dos laços emocionais é condição indispensável para o bom êxito final. Então, significa o seguinte: deverá haver uma empatia entre o analista e o analisando, para que tudo dê resultado. Então, é importante que o psicanalista também seja analisado, para ele ter um bom preparo para efetuar uma boa análise. Prestem atenção em todos os textos e estudem. Vamos realizar agora a continuidade do livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma Psicossomática. Estamos na página 49, capítulo 4, Médico da Alma. Alguns especialistas mais exaltados chegam a dizer que a verdadeira medicina é a psicanálise e criam umas polêmicas em torno da primeira origem sobre as doenças, como na velha frase: quem existiu primeiro, a galinha ou o ovo? Ao contrário, muitos médicos procuram encontrar a causa da neurose na química orgânica, à semelhança de muitos psiquiatras com as psicoses. Provavelmente, existe essa discussão pela dificuldade de se admitir no ser humano um princípio não sensorial, que é o psiquismo. Evidentemente, não quero incorrer no erro de Platão de admitir duas entidades distintas na formação do homem, mas psique e corpo funcionam como um todo, recebendo influência mútua. Por esse motivo, quando um cirurgião elimina um foco infeccioso, o indivíduo se sente mais calmo, ou quando tem o seu problema neurótico resolvido, elimina concomitantemente as doenças orgânicas. Mas nem o mal psicológico poderá ser eliminado definitivamente pelo bisturi e pelos remédios. Assim como na existência de um comprometimento físico, o medicamento tem o seu valor inestimável. Assim como não se vai ao médico quando se está são, nenhuma pessoa procura o psicanalista sem ser portador de sintomas que o façam sofrer. Em alguns países, como nos Estados Unidos da América, existe a tendência de procurar o psicanalista por esnobismo. É exceção, como vemos. Não foi ainda criada uma medicina preventiva da alma que funcione satisfatoriamente. Deste modo, somente o indivíduo realmente doente vai ao especialista, e quando chegou a este ponto, precisa realmente de um, ou senão dos dois tipos de tratamento. De modo geral, é inútil aconselhar ao portador de uma úlcera de bronquite, etc., que faça uma psicanálise. O mal orgânico é o agudo e desvia toda a sua atenção.
E não apenas por isso, mas através dele, o doente encontrou afeto e proteção que sempre quis e não consegue admitir a possibilidade de sair de tal situação. Neste caso, como poderia o analista agir e levá-lo justamente ao contrário do que ele deseja? Os leitores poderão notar que, no sentido em que estamos nos envolvendo, a neurose constitui no primeiro fator etiológico de todas as doenças, psíquicas ou orgânicas. O leigo em psicanálise acha que a finalidade primordial desse tratamento é tornar o indivíduo bonzinho. Evidentemente, isso seria aumentar o processo neurótico, desde que forçaria um recalque maior, fator responsável pela doença. A psicanálise